Sejam bem-vindos ao Masonscast, o podcast da maçonaria. Sou o mestre maçom Cristiano de Almeida e, novamente, com muita alegria, com muita honra, recebo vocês no nosso podcast. Antes de apresentar o nosso irmão, o nosso nobre convidado de hoje, vamos ao momento dos nossos patrocinadores. Conheça a Tenda Medieval. O melhor para a cultura geek. Produtos temáticos, exclusivos. Você ainda não acessou o nosso site? Não perca tempo. Acesse abaixo e conheça sua nova loja geek. Sem mais delongas, hoje estou aqui com o nosso irmão Wellington Gomes, aprendiz maçom, também já tem aí uma longa data de iniciação na maçonaria, já tem uma história dentro da ordem, e hoje é o nosso convidado. Irmão Wellington, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cristiano. Agradeço pelo convite, aos irmãos presentes espalhados aí pelo mundo. É um prazer poder compartilhar e trazer um pouco das experiências da maçonaria, dos ensinos, dos aprendizados, que é muito rico quanto para o ser humano se lapidar e quanto para a evolução da humanidade. Então, muito obrigado pelo convite. A honra é nossa, nosso irmão Wellington. Irmão Wellington, vamos começar aqui como nós sempre fazemos, com uma linha do tempo, para ter acesso a essa experiência do nosso irmão, como foi a sua entrada na ordem. O irmão ficou afastado também, ele vai contar um pouco para nós sobre isso, mas vamos ao início. Irmão Wellington, como que se deu a sua iniciação? Quando o irmão foi iniciado, como que o irmão chegou até a ordem maçônica? A minha iniciação foi 2020... 2020 foi através, eu conheci um venerável na época, ali da Zona Sul, e aí fui fazer, eu já tinha um interesse, né, já pesquisava na internet sobre a maçonaria, como funcionava, o que era, o que não era, mas tem muita informação solta, né, não tinha nada claro. Mas eu sempre tive a curiosidade, eu já tinha alguns contatos com as pessoas do Rotary Club, alguns projetos. Rotary. E aí sempre as pessoas falavam, Rotary Club e maçonaria, a mesma coisa, Lions a mesma coisa. E eu tinha um conhecimento por cima, mas não tinha clareza do que era, para que era, como funcionava. Fora os mitos que sempre falavam, comentavam sobre, né? E aí eu fui convidado para fazer uma entrevista. Com um baita de um medo, eu fui lá fazer entrevista com o mestre na época. Foi até minha ex-noiva, ela foi junto, né? Falei, vai que os caras vão me sequestrar. Sempre tem esse medo. Não sei o que vai acontecer. E chega num templo, porta fechada, o símbolo da maçonaria. E aí mostra o templo. Falei, o que eu tô me envolvendo? O que é esse negócio? Procurando o bode, onde tá o bode escondido? E ele explicou como que era o funcionamento para entrar. Falou por cima, né? Se eu tinha interesse. E aí comentou sobre a parte da avaliação. Que ia ser feita uma avaliação histórico de vida para depois dessa avaliação, dessa investigação da minha vida, para poder ver se eu seria aprovado ou não dentre os irmãos, né? Perfeito. E aí foi feita essa investigação, que eu acho muito válido isso para verificar a questão de caráter, compromisso da pessoa. Eu não tenho clareza exata de como que é feita a avaliação, né? Só sei que falou que ia verificar tudo, né? Exato, a sindicância. A sindicância. Antecedentes, o que faz, o que não faz. E eu tive o retorno positivo. E aí eu fui foi numa quinta-feira, fui fazer minha iniciação no rito escocês. Escocês, antigo aceito, né? Isso. Foram 3, 4 horas. Eu tinha também mandado o contato pra família, pra ir lá depois. Tô em tal lugar, hein? Se eu não aparecer... É comum também. Comecei a entender um pouco mais. E aí veio a jornada do aprendiz, né? Os ensinos. Eu fiquei encantadíssimo. Sou encantado pelos... Pra quem acha que a maçonaria é brincadeira ou... Enfim, os mitos
uma das coisas fundamentais que eu vi na maçonaria é a questão do estudo. É muito pautado um estudo na questão de Deus, na questão de estudar, do aprendizado. Tem muito estudo, muito Exatamente, conhecimento, exato. muito princípio, muito valor, muita questão ética. Então, Sim. nossa, me encantou muito essa parte. Até utilizando um adendo aqui, o nosso irmão Wellington diz, nosso irmão Wellington também é psicólogo, né? Sim, Então está por dentro dessas questões aqui citadas. E o outro ponto muito interessante, tá? Que muitos nos perguntam, né? Nos comentários, nós vamos ler as perguntas aqui, no momento apropriado, a todos vocês que nos acompanham. É a questão da entrada na ordem, né? Nós sempre falamos isso, nós sempre mandamos aqui insights, cortes, né? Procuramos responder aqui as perguntas que vocês deixam nos comentários nas nossas redes sociais, principalmente no nosso canal no YouTube e também no TikTok. Existem duas formas de entrada na maçonaria. Então, antigamente existia uma forma que era mais conhecida, que era o convite feito por um outro maçom, por um mestre maçom. Então, um mestre maçom que fosse do seu convívio, digamos assim, o convívio familiar, profissional, pessoal, enfim. E caso esse maçom, esse mestre maçom visse em você algo que pudesse agregar à ordem, né, fortalecer a ordem, ele ia te convidar, ele ia te perguntar que, primeiramente, o que você acha da maçonaria, né, o que você acharia da maçonaria. Então, se a sua opinião fosse favorável, ele te apresentava a ordem, que era o convite direto. Vamos dizer, 15 anos atrás, já existe a modalidade da manifestação de interesse. Então, qualquer homem pode entrar ali. Nós falamos nisso, viu, irmão, no nosso último episódio, que é a questão de que cada potência, cada grande loja maçônica tem um site, né? E nesse site tem um campo ali de manifestação de interesse, onde qualquer pessoa pode entrar, qualquer homem pode entrar e colocar ali as suas questões, os seus questionamentos para a entrada na ordem. Claro que vai de jurisdição para jurisdição, tá? Então, dependendo da loja maçônica, dependendo ali do Grande Oriente, da grande loja maçônica, vai decidir ou não se vai atender aquele candidato. Mas se já existe esse campo no site, então isso quer dizer que eles aceitam essa manifestação de interesse. Então, existem duas formas, onde você entra convidado diretamente por um mestre maçom, ou você pode ali manifestar o seu desejo de entrar na ordem. Lembrando que esse processo se chama sindicância, né, como nós falamos aqui, e você vai ser analisado. Tanto em uma modalidade como a outra, você vai ser analisado, né, como o nosso irmão Wellington comentou. Você vai ser extensamente pesquisado. Então, até falando nisso, irmão, se o irmão me permite, não sei se o irmão teve essa experiência também quando adentrou a ordem, é a questão que não existe convite pela internet. Tá? Fuja dessas questões de internet, fuja dessa questão de ser tudo feito online. Nós falamos também que a maçonaria é progressista, né? Até brinquei no nosso último episódio, aqui com o irmão Rodrigo. Nós vamos mandar uma carta com um mensageiro montado num cavalo, vai levar 3 dias para chegar na sua casa. Não, nós somos progressistas. Então, vamos utilizar do que hoje nós temos à disposição de tecnologia. Um primeiro contato pode ser feito ali pelos meios sociais, WhatsApp, e-mail, enfim. Mas todo o processo que vem logo após tem que ser presencial. Então, com isso, você já evita questão de Illuminati, questão de golpistas falando que são maçons ou não, pedindo dinheiro para você sem mesmo te conhecer, sem mesmo fazer uma videochamada ou te chamar até o templo. Então, tudo tem que ser feito da devida forma. Agora, sim, voltando a esse adendo que o irmão entrou, ele foi convidado, ele foi até o templo, falou com o mestre maçom e foi informado, né, que tem todo um processo para a entrada na ordem. Não é isso, sim, meu irmão? foi isso aí mesmo. Tá. Aí depois o irmão entrou, teve a iniciação. A iniciação ela é um processo, vamos dizer assim, protocolar, né? Que seria, na verdade, o que seria essa cerimônia de iniciação na maçonaria? Por que ela tem esse nome de cerimônia de iniciação? Porque a maçonaria é uma sociedade iniciática, ou seja, você só entra através dessa cerimônia e sendo aprovado por outros maçons. E essa cerimônia sendo realizada por maçons, realmente, né? Maçons verdadeiros. Então existe uma linhagem, tá? Ninguém nasce maçom, você é iniciado, você é feito maçom. Tá? Então tem uma linhagem que nós vamos explicar melhor aqui no horário das perguntas. Então justamente nesse contexto que o irmão entrou, a cerimônia é uma cerimônia muito simples, é uma cerimônia bonita, mas ela é uma cerimônia, vamos dizer assim, de tradição. Sim. Como era feito há séculos atrás, nós temos que fazer, mas é mais uma questão, né, irmão? Protocolar, é uma questão ali de evento para que esse candidato seja recebido. Meu irmão, voltando, então, eu agradeço que o irmão deixou usar esse gancho. Como que foi os seus primeiros insights dentro da ordem maçônica, na sua loja maçônica? O irmão falou que teve muito estudo. Como foi sua adaptação quando você
o irmão entrou na maçonaria? O que mudou na sua vida? Enfim, questão profissional, familiar. O meu processo foi bem interessante. Eu vinha. A minha raiz na questão religiosa era a base evangélica, né? Ah, ok. E com crenças fortíssimas, né? Crenças até de acepção de outras religiões, né? Entendi. De só aceitar uma coisa. Tem que ser isso e o restante é do diabo, né? A lógica do Deus ou o Sim, diabo. E na maçonaria eu vi, quebrou esses padrões, cada um professava uma fé, claro que lá não é um espaço religioso, mas cada um tem, na sua particularidade, a sua fé, e todos ali estão um objetivo em comum que é a evolução. Todos estavam na Exatamente. busca da evolução como ser humano, se lapidar. Aí eu achei fantástico. Na hora que eu tive esse contato, eu falei, nossa, peraí. Então é real. Então não necessariamente a pessoa todos tem que ser da mesma religião para ter uma evolução como ser humano. Então, independente da crença religiosa ou da busca religiosa, é possível as pessoas se encontrarem, evoluírem através dos estudos e dessas reuniões de homens que buscam a virtude. Aquilo foi fantástico para minha vida. Falei, não, então é um outro caminho. E tirou várias crenças minhas, várias crenças religiosas, e até como ser humano, de aceitação, de conseguir enxergar o outro, um bandista, uma pessoa do candomblé, um kardecista, Bacana. qualquer pessoa. E não ter mais essas travas na questão de religião. Porque isso não só na questão minha como ser humano, mas até profissional. Na minha área da psicologia. Complicado entrar com crenças ou no modelo engessado religioso até para trabalhar. Por mais que as pessoas falam que separa, pode ser psicologia qualquer área, tá? Dependendo da religião que a pessoa estiver instaurada, ela atuar fora disso ou não carregar consigo a religião é uma ofensa. Então vai ficar sempre aquela balança de carregar a religião na profissão. Infelizmente, E é para verdade. psicologia isso não funciona, é complicado. Não, assim, amo os evangélicos, amo a dinâmica, o trabalho, reconheço o trabalho e o esforço. Mas nesse quesito de engessamento de crença é complicado, porque aí não aceita e não tolera o outro. Só tolera baseado se ele aceitar o que eu aceito. E é como que eu vou trabalhar, como que eu vou lidar com o ser humano engessado. E quando eu vi Entendi. que pode, na maçonaria eu vi que existe uma egrégora, existe uma evolução, e entendendo outros campos, que antes eu só tinha uma limitação em X local, em X tempo, aquilo foi fantástico. E através de estudo, e estudo baseado naquilo que eu mais amo, que é Deus. É isso, tá tudo ali dentro, não tinha nada fora. E a questão dos princípios. É muito forte a questão de princípios na maçonaria. Não é. Princípios até que a sociedade aqui copia, alguns, até a criminalidade copia a questão de irmandade, Exatamente. muita questão que tem social hoje é cópia dos princípios maçônicos que as pessoas não sabem. Muita coisa. Templos religiosos, como congregação, Assembleia de Deus, que vieram baseado com o incentivo da maçonaria quando vieram para o Brasil, que as pessoas não sabem. Perfeito, não sabe. Estudando a maçonaria, falou, opa, peraí que a maçonaria está envolvida em muita coisa boa, tá no processo da evolução. E quando eu entendi isso, eu falei, não, é incrível, tá no processo da evolução da humanidade, estava em tudo, Com certeza. cooperando e contribuindo. Só que colocaram como manga e leite, né? Se comer faz mal. Por um lado, até é bom para afastar as más pessoas da ordem, né? Olha que interessante, né, irmão? Nós sempre batemos nessa tecla. Sempre tem perguntas nos comentários, sempre tem esse questionamento. Ah, a maçonaria é uma religião. Não, a maçonaria é uma filosofia de vida. Não tem como a maçonaria ser uma religião. Por quê? Porque existem membros de diversas religiões. Agora imagina colocar debaixo do mesmo teto membros de várias religiões. Então, numa reunião comum, num churrasco de família no fim de semana já dá briga, imagina numa reunião formal de homens que querem se melhorar. Então, esse argumento ele é falho. A maçonaria ela é religiosa. Tá? Pode parecer ali ser um paradoxo. Ela é religiosa, mas ela não é religião. Ela é uma filosofia de vida que, inclusive, tem que ser praticada no dia a dia. Maçonaria quer dizer construção, maçom quer dizer pedreiro ou construtor, mas nós não trabalhamos na obra física, trabalhamos na obra interior, construindo ali um novo homem. Então não adianta esse discurso de a religião é a nova ordem mundial, isso é besteira, tá? Muitos de nós, antes de adentrarmos a ordem,
temos esse conceito. Mas depois, como o irmão disse, nós vamos estudando, nós vamos praticando a filosofia, nós podemos comprovar que não há nada disso, tá? Então, eu achei muito interessante essa questão. Então, vamos repetir até a exaustão. Maçonaria não é religião, é filosofia de vida. Então, tem, como o irmão citou, espírita, evangélico, católico, judeu, muçulmano, budista. Tudo junto. Até porque não é, na verdade, é um outro ponto até interessante que nós possamos aqui, que nós podemos, na verdade, ressaltar. Na maçonaria não se fala nem de política nem de religião. Ou não deveria se falar. É uma orientação que nós temos por tradição. Não pode ter nenhum assunto que vai trazer ali desarmonia. Então as reuniões elas têm que ser harmônicas. Nós temos que aprender com o venerável mestre, que é o mestre maçom mais capacitado para passar a filosofia. Outro ponto também muito interessante que o irmão trouxe, das outras, vamos dizer assim, entidades, né? Não sei entidade é a palavra certa. Outras organizações. Por quê? Organizações de cunho, vamos dizer assim, criminal, também tem essa tratativa de irmão, de cunhada, mas isso é muito simples de responder, tá? É uma irmandade. Então existem diversas irmandades, a maçonaria também é uma irmandade. Então quando você entra numa irmandade, o que acontece? O irmão é meu irmão, eu vou chamá-lo sempre de irmão. A esposa dele eu vou chamar de cunhada, porque se ele é meu irmão, a esposa dele é minha cunhada. Os filhos dele são os meus sobrinhos, tá? Então é só nessa questão que muitos já confundiram, já passaram também, já perguntaram essas perguntas aqui para nós. Mas peraí, nas facções criminosas também se chamam de irmão, a cunhada. É porque é uma irmandade, tá? Então existem irmandades, só que a nossa é uma irmandade maçônica, não tem nada a ver com esse, vamos dizer assim, com essa tratativa, com esse segmento, tá? Então é por isso que é chamado de fraternidade, por isso que nós nos tratamos como irmãos. Não é isso, meu irmão? Sim, exatamente. Tá? E seguindo esse ponto, o irmão conseguiu ver que tem bastante estudo, estudou bastante, viu que tinha uma diferença, né? O outro ponto também, o maçom ele não é perfeito, eu gosto sempre de falar isso, porque, não sei se o irmão também já teve essa vivência, tem muitos irmãos que entram dentro da ordem e eles mudam, mas mudam de uma forma em que eles se privam de muitas coisas, que eles falam assim, olha, eu agora não posso beber, não posso fumar, não posso ir pro churrasco, eu não posso tomar cerveja, eu não posso ver filme de comédia, não posso fazer mais nada porque eu sou maçom. E eu tenho que ter essa postura e eu tenho que ser perfeito. Irmãos, nossos colaboradores, aqueles inscritos no canal, aqueles que admiram a nossa ordem, nenhum maçom ele é perfeito. Qual a diferença do maçom para o não maçom? É que o maçom, através da filosofia maçônica, ele tem ferramentas, vamos dizer assim, ferramentas simbólicas, né? Filosóficas para se melhorar. Então, se você achar aí na sua vivência, no seu dia a dia, um maçom que ele fala que ele é perfeito, alguma coisa está errada. Tá? Então, nós temos que admitir primeiramente as nossas fraquezas, os nossos erros, as nossas falhas e procuramos nos melhorar, como o irmão disse, nos lapidar. Não é isso, irmão? Exatamente. E isso, depois que o irmão teve acesso a isso, aos estudos, da questão da história maçônica, quando o irmão viu a questão que a maçonaria também está envolvida com os grandes momentos da humanidade. Como que foi para o irmão e a família? Porque geralmente, né, quando você entra na maçonaria, primeiramente quem fica sabendo é a sua esposa. Na verdade, tá? A esposa ela tem que permitir a sua entrada na ordem. Tem até uma pergunta aqui falando das cunhadas, eu vou deixar para responder junto com o nosso irmão no final. Então tem que ter o aval da cunhada, né? Tem que ter o aval da esposa. Se ela falar não, infelizmente, candidato vai ficar por uma próxima. Como que foi para a família, irmão? O irmão sentiu algum tipo de preconceito? Você disse para alguém? Como que foi essa rotina familiar? Essa dinâmica? Foi bem... A família foi bem complicada, né? Ficava bem oculto de início, mas aí pai e mãe já começou meio que... Alguma coisa acontecendo errada. É sempre assim. Sempre tem... tá bebendo sangue. Sacrificando bode? Teve todo um baita de um preconceito. Porque até pela questão do entendimento, né? Se associou muito a vendeu alma pro diabo, ou agora tá fazendo coisa errada, ou vai crescer por conta que... Enfim, outros caminhos, sabe? Como se fosse buscar... largasse a fé ou que eu acredito as minhas crenças em Deus para agora buscar o bode. Não é nada disso, né? Mas eu compreendo a falta de conhecimento das pessoas. Sim, ok, sim. As pessoas questionaram, ok. Mas tem os mitos. Então, de início foi um baita choque, né, para a família. A única coisa que eu tinha como base de apoio era a filosofia prática da maçonaria. Então,
O que eu aprendo ali? A me lapidar. Então, é esses recursos que eu vou utilizar no dia a dia. Utilizar os recursos, os instrumentos simbólicos que a maçonaria me traz. Então, os ensinos colocar de forma prática, porque aí os resultados não tem como questionar. Exato. É outra história. E depois que eu iniciei, até eu indiquei, né? Eu fiz o convite pro meu irmão de sangue. E aí, fui eu e ele que era bacana. Nós dois frequentávamos a mesma loja. Então, trouxe mais treinamento para a família, mas muito aprendizado. Aprendi muita coisa, evoluiu muita coisa de como ser humano. A questão de se lapidar, observar as observações dos instrumentos maçônicos, da simbologia, Sim. a questão do respeito da fala, tudo. Então, a família sempre vai ter tem o preconceito porque não conhece. E tá vivemos numa sociedade baseada em crenças religiosas muito forte, muito irrigada. O que se acredita é só isso, se não for isso, não é verdade. É muito catequizado, né? Ou Deus ou o diabo. Então, se você não é de Deus, ao meu ver, tu não segue as minhas práticas, você é do diabo. Então, mas isso é qualquer religião, né? Também se a pessoa é católica, é Deus ou diabo. Se a pessoa é evangélica, é Deus ou diabo. Então, tudo que foge do padrão de crença do ser humano é Deus ou diabo, que até facilita para as pessoas terceirizarem. Nunca é responsabilidade dela. Sim, exatamente. E a maçonaria eu gostei porque tem essa autorresponsabilização. A lapidação é minha. O processo de desenvolvimento, eu como aprendiz, é meu processo de se desenvolver, de ter uma responsabilidade de dar ordem. Não é qualquer ordem que nós estamos falando de uma ordem mundial. Exato. Que tem um trilhar de anos, milenar, conhecimentos aí que contribui para a evolução da humanidade, com o intuito de evolução, vem trabalhando para a evolução. Né? Claro que as outras coisas vão acontecendo por consequência. A questão de financeira, até tem muito, o pessoal tem que tomar cuidado, né? Até por esses convites online. Pega as pessoas pela ganância. Exatamente, pela ganância, infelizmente. Entrar na maçonaria por questão de ganância vai quebrar a cara, não funciona. Porque tem que trabalhar princípios, valores, e uma coisa não vai combinar com a outra. Aí vira clubinho de homem, clubinho da Luluzinha, dos caras se reunindo pra ficar batendo papo. E não é esse o funcionamento da maçonaria, é evolução. E aí já aprovei. Aí também é sem vergonhice de quem está e não está na busca, né? Já aproveita o mito da maçonaria para não falar o que tá fazendo. E a pessoa vai ter um álibi para utilizam também. Se encontrar a cada 15 dias para os caras para festejar. Mas isso não é prática maçônica, né? Isso é prática de pessoas que não querem se evoluir, que é só uma desculpa, porque a maçonaria é o sério, né? O propósito, o princípio, a dinâmica da maçonaria é séria. Não são encontros né? Até quando, na ordem, na potência, eu percebi muito isso, né? Que teve uma transição de uma para outra na época que eu entrei. Uma era mais voltada para network e confraternização. Então ela era mais ligada na parte do ágape e de bebida, mas muito mais voltada para essa parte, né? E eu tava no processo justamente de parar de beber, né? Na época. E era complicado, porque o estudo era mais reduzido e a tendência da busca era mais do clubinho. Vamos acabar aqui e vamos beber. Tinha até algumas práticas, beber antes de começar as reuniões. Não funciona. Não tá atrapalhando a dinâmica, particularmente, né? Não concordo. E aí quando eu vi, depois quando migrou, né? Até no templo do Tucuruvi. Ok. Que os irmãos, o compromisso e a dedicação para o estudo. Exato. O se inclinar para o estudo. Falei, é isso. As pessoas estão inclinadas. Aí tinha o ágape lá, é uma esfirra, um churrasco, alguma coisa. Nada de bebida, todos focados. Falei, é esse caminho. Falei, é isso que eu tô buscando. Não tô buscando o caminho da baladinha, né? Isso não faz sentido no processo evolutivo, né? Faz sentido para fugir de casa e ter uma desculpa para não ficar com a esposa. Agora, como evolução, não faz sentido, né? Olha que interessante, irmão. Novamente, né? Tudo que se fala da maçonaria é interessante e é bom nós ressaltarmos, né? A questão que existem diversos requisitos para a entrada na ordem maçônica, né? Eu sempre falo isso, nós sempre falamos isso e voltamos sempre a esse tema. Vamos citar os 3 principais, porque foi interessante o que o irmão disse na questão de Deus, tá? O primeiro é crer no ser superior independente de religião. Então, como nós falamos, a maçonaria não é religião, né? É uma filosofia de vida. Mas é necessário que você acredite em alguma coisa, num princípio criador, que o universo foi criado por alguém, né?
O segundo é ter um ofício, ter um trabalho, né, que vai sustentar você e sua família, que a maçonaria tem taxas, é uma associação como uma outra qualquer. Ela se mantém através da contribuição dos seus membros. Inclusive, tem uma pergunta aqui também que nós deixamos para o tempo aqui de falar com vocês, responder as perguntas de vocês, com muito carinho e muito respeito. E o terceiro é não ter problemas criminais nem problemas com a justiça. Claro que cada caso é analisado, mas a via de regra seriam esses 3 pré-requisitos entre diversos requisitos, né? Então é necessário, vamos se falar aqui do Brasil, porque na Europa há uma diferença, né? Mas, vamos dizer assim, a maçonaria, tradicionalmente, você tem que crer em alguma coisa, você não pode ser ateu. Então, o irmão disse, mas a questão de Deus, né? Mas eu acredito em Deus, mas minha religião, Deus é Buda. Na minha religião, Deus é Alá, apesar que é o mesmo Sim. conceito do Deus judaico-cristão, tá? O que é importante é que você reconheça esse princípio criador. Então não importa se você é budista, se você é judeu, se você é muçulmano, se você é espírita, você vai ter ali a crença num ser superior, que é o criador. Então esse criador é o seu Deus. Só que olha que interessante, em todas as religiões, inclusive nas religiões politeístas, que tem mais de 5.000 deuses, sempre vai ter o primeiro. Sempre vai ter o Deus criador, aquele que criou todo o universo. É justamente esse Deus que nós acreditamos. Então, para mim, ele pode ter um nome, para o irmão pode ter outro nome, para outro irmão pode ter outro nome, mas ele é único. Tanto que nós o chamamos de grande arquiteto do universo, para que não ofenda ou, de alguma forma, algum irmão. Então, se nós somos maçons, a maçonaria quer dizer construção, então quem criou o universo foi o grande arquiteto do universo. Porque muitos falam, mas o Deus que vocês cultuam, que Deus é esse? É o Deus criador, que criou o universo. Só tem um. Então, em todas as religiões, só existe esse ser, tá? Então, é importante, né, que nós possamos ressaltar isso. E falar, né, irmão, que a maçonaria ela esteve presente em todos os momentos da humanidade. Vamos citar, nem que seja ali por tradição ou por pesquisa, ele esteve presente ali na Revolução Francesa. A fundação dos Estados Unidos foi feita pela maçonaria. Na verdade, os Estados Unidos é um país maçônico. A libertação, né, vamos dizer, a independência dos países sul-americanos, inclusive né? o Brasil, Dom Pedro era maçom, José Bonifácio era maçom, né, teve uma potência mais antiga, antes da potência que é mais antiga no Brasil, né, que tem mais de 200 anos, teve uma potência ainda anterior. Então, a maçonaria ela sempre vai estar ligada a movimentos da emancipação do povo, do livre pensamento. Vocês podem ver e podem pesquisar que no país onde tem a ditadura, onde tem um ditador, o primeiro papel dele, onde ele coloca ali o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro objetivo, a primeira medida é fechar a maçonaria. Porque tradicionalmente a maçonaria vai se levantar contra a ditadura. Então é liberdade, igualdade, fraternidade, que é um lema francês, né, que a maçonaria ela pegou do lema francês da Revolução. E ela sempre vai lutar por isso. Liberdade, igualdade, fraternidade. Se a gente for para o lado inglês, o lema inglês é amor fraternal, caridade e verdade. Então a maçonaria sempre vai estar envolvida com esses movimentos, né? Aí voltamos à questão do folclore. Mesmo depois aí, alguns vão dizer que a maçonaria tem 300 anos, mas tem mais, tá? 300 anos é da criação da grande loja da Inglaterra. A maçonaria, vamos colocar mais 100 anos aí, né? Porque tem registro na Escócia da primeira loja maçônica, operativa, tá? Melhor, especulativa, não operativa. Claro que isso aí vai dar uma longa discussão para 3 episódios aí direto. Então ainda tem pessoas que ainda não têm esse conhecimento, não pesquisam. Hoje a internet ela traz muita coisa ruim. Sim. Né? Porque você vai pesquisar sobre maçonaria, se você coloca lá na internet, olha, eu sou maçom, a maçonaria funciona. O nosso Maçonscast aqui, por exemplo, o objetivo, qual o objetivo? É o quê? Desmistificar a maçonaria, tirar esse folclore. A gente vai ter ali algumas pessoas que nos seguem como nossos inscritos no canal. Outras vão falar, não, isso é mentira. Por quê? Não, a maçonaria é sociedade secreta, é de dominação mundial, é Illuminati, é reptiliano, que isso vem demais. Então você falar bem da maçonaria, perfeito. Agora, se você falar mal da maçonaria, você vai ter muito mais seguidores, vai criar aquela confusão, aquela teoria da conspiração, como o irmão falou da questão do folclore, né, irmão? Sim. Já perguntaram se você matava bode, se você matava criancinha, esse tipo de coisa? Não, mas ficaram com essa dúvida. Primeira coisa que eles queriam saber, e o bode? Onde está o bode? Não, é um mito, né? E lembrando, tudo que a gente conversar aqui são assuntos que você só vai ter um aprofundamento dentro da ordem. Exatamente. Qualquer assunto aqui não... para quem é maçom e sabe do que a gente está falando, isso aqui não representa 1% do que é estar na ordem, né? O aprendizado. Então, do bode.
Ah, tá bebendo sangue agora do bode. Mas tem a representação. Eu gosto porque tem uns estudos explicando por quê. Exatamente. O Históricos, né? fundamento de cada uma das coisas. Porque não é solto. Então tem o porquê do bode, tem o porquê. Uma das coisas que eu achei fantástico e a forma simbólica e filosófica como a maçonaria trata esse aprendizado, até alguns que têm a iniciação nesse renascimento, é incrível. Mas o pessoal tem o. Que é até mais fácil, né? Criticar e julgar, se distanciar e coloca. Mata crianças. Pra você Um entrar, você tem que absurdo, né? matar criança, você tem que fazer, você tem que ter aquilo. Mas é mais fácil as religiões que são mais aceitas estarem fazendo práticas errôneas de abuso sexual, de roubo, de assédio, do que uma ordem que as pessoas chamam que estão fazendo coisa errada e estamos caminhando para fazer o que é justo e perfeito. Então há uma confusão, é muito mais fácil as que são aceitas estão fazendo o que querem, né? Abre um templo e faz o que quer Exato, infelizmente. e usa e abusa das pessoas, manipulando a fé do ser humano, né? Manipulando o que ele acredita, o que ele confia, e sempre distanciando do que é o mais importante, que é muito prioritário na maçonaria: conhecimento, estudo e a verdade. Qualquer coisa que distancie o ser humano disso, pode ficar preocupado que tem coisa errada. Trabalhar a fé sem conhecimento, sem estrutura, sem base, tem alguma coisa errada. E a maçonaria ela trabalha muito conhecimento. Quando um dos estudos que eu me encantei, que eu sou encantado, é pegando a história de Salomão, Hiram Abife. Nossa, na hora que foi lá, falei, caramba, peraí, não é algo de agora, não. Tem toda Exatamente. uma construção Uma tradição. baseado de um povo que eu sou encantado, que é o povo judeu, o povo de Israel. Opa, tem uma base, tem princípio e tem um porquê. Perfeito. Não é à toa. Até as igrejas ou as instituições religiosas que vieram para o Brasil, que de início tinha uma prática, uma intenção positiva de evolução, se basearam praticamente na maçonaria. A oferta, a forma de construção de alguns templos religiosos que nós Também temos hoje, tem base na maçonaria. das colunas, temos aí alguma das ordens aí de alguns irmãos que respeito muito o trabalho sério da congregação, da Assembleia de Deus. Os maiores nomes de instituições religiosas evangélicas do Brasil, não tem o que falar, é questão histórica. Tiveram o apoio e o incentivo da maçonaria para poder se propagar. É isso. E a maçonaria não vem como um projeto para atrapalhar essas pessoas. Ela vem como auxiliando nessa jornada, que era o caminho de todos, né? Favorecendo, auxiliando e trazendo a liberdade, trazendo esse caminho, né? Não tem a disputa. A maçonaria não está disputando com as religiões. Ela está trazendo essa luz e favorecendo, trazendo homens evoluindo para favorecer a humanidade. Esse é o caminho, né? E seguindo esse contexto, irmão, até do que o irmão nos passou aqui, muito, muito importante a sua colocação, é a questão que é necessário crer no ser superior. A base da maçonaria, um dos direcionamentos da maçonaria é ter o livro da lei sagrada, né, que é a Bíblia. A base da maçonaria é a Bíblia, né? Então é necessário ter essa vivência dentro da ordem. Então você é ensinado a ser fraterno com o seu irmão, a amparar as famílias, amparar aquele que necessita. Nas reuniões, falar ali não só da fraternidade, mas ter projetos sociais, ajudar, ver o que pode ser feito no bairro, na cidade ou até entre os próprios irmãos. Então, é o cultivo dessas virtudes, né? Como eu disse, nós falamos no podcast anterior, no episódio anterior, nós não somos perfeitos, mas nós tivemos uma educação de base dos nossos pais, que não teve educação dos pais, mas teve com certeza alguma figura que moralmente ensinou alguma coisa, né? Aí vem a máxima, fazer de bons homens excelentes homens, né? A maçonaria não faz de homens ruins bons homens, faz bons homens excelentes homens. Então, ela vai realçar aquilo que nós aprendemos com a nossa família, né? Essa questão de moralidade. Aí volto a dizer, não somos perfeitos, mas vai sempre ali, através da filosofia. Ela tem que ser um melhor, tem que ser um pai melhor, um filho melhor, um marido melhor, um profissional mais dedicado, tem que ser útil à sociedade. E não esquecer da história, né, da maçonaria, da questão do Brasil. Infelizmente está enraizado
esse, não diria que é propósito ou perfil de pessoa que, olha, eu não conheço, então para mim não presta. Ah, por que são feitas as reuniões às portas fechadas? Alguma coisa de errado tem. Até usamos aqui um exemplo no último episódio de falar uma associação. Então, se eu não faço parte dessa associação, como é que eu vou assistir uma reunião? Então, são coisas simples. Mas a maioria gosta da conspiração, dos Illuminati, dos reptilianos, dos Anunnaki, enfim, tudo que vai nesse sentido, né? E é trabalhoso fazer maçonaria no Brasil. Por quê? Até o irmão psicólogo pode falar mais sobre isso, os perfis, né, das gerações. Hoje, infelizmente, a maçonaria é vista como vaidade. Aí entra a questão dos desavisados que caem em golpes, a questão daqueles que estão na liderança maçônica, mas pensam mais na parte, vamos dizer assim, fraterna da comunhão ali, vamos dizer, do ágape que nós falamos, né, da confraternização, esquece os estudos, ou as lojas maçônicas, elas estão mais direcionadas para cada tema. Então tem loja maçônica que está direcionada para o network, tem loja maçônica que está direcionada para a confraria, né, que é a confraternização. Mas qual que é o cerne, qual que é o objetivo da maçonaria? É a instrução. Como o Venerável sempre dizia, saiba o básico. Você tem que saber o que você está fazendo ali, o que é maçonaria, para que serve e para onde vai. Então, muitos irmãos não sabem disso. Porque justamente o que o irmão falou, o irmão teve essa vivência, também tive, na minha época também, de ir numa loja, olha, tem instrução? Eu ia ávido por instruções, eu queria aprender, eu queria saber o que estava fazendo ali. Não, hoje a instrução são 10 minutos, confraternização 2 horas. Ah, mas hoje não, mas aqui tem um irmão ali que está se candidatando, então a gente vai falar hoje da candidatura dele, a parede tem que ser pintada. Então, é uma tradição que não pode morrer. Qual que é a tradição da maçonaria? Eu tenho que utilizar essa filosofia no meu dia a dia. Eu utilizo através da tradição que é passada pelo meu venerável mestre. Então tem o tempo, tudo. Mas quem comanda a loja é o venerável mestre, que é o responsável. Então, se não tiver uma gestão junto ali com o primeiro vigilante, segundo vigilante, todo o quórum da loja, acaba se perdendo isso. E o que nós vemos hoje? Lojas fracas, infelizmente, com irmãos fracos, que não conseguem dar bons frutos, aí ele o irmão pode até falar sobre isso, deve ter visto também na sua época, e fala assim, poxa, eu não gostei dessa loja, eu vou para essa outra, essa aqui também não gostei, eu vou para essa, porque ali oferece um ágape melhor, um churrasco melhor, aqui eu consigo beber e fumar charuto com mais propriedade. Não que isso não tenha, irmãos, não que isso não tenha, mas é uma que posso dizer, vem por acréscimo. É um momento de descontração. Então eu não posso ir para a loja falando assim, eu quero fumar hoje um bom charuto e beber um bom uísque. Não, eu vou para a loja para aprender e me aprofundar na filosofia e praticar essa bendita filosofia todos os dias. Sim. Aí o que vai vir depois no hábito, fumar um charuto ou beber ali moderadamente, né? Que é uma das outras perguntas que nós temos aqui, perguntas selecionadas. Então tudo tem um porquê, né? Nós temos que salvaguardar e também trazer ali e manter com muito trabalho a tradição maçônica. Nesse contexto, irmão, como o irmão se afastou por um tempo, está retornando agora. Claro que o irmão deve ter estudado, o irmão nunca deixou essa essência, porque quem sai da maçonaria existe nomenclatura, né? Ele é chamado de adormecido. Ele adormeceu na ordem, mas ele retorna. Como foi o seu retorno, irmão? O que o irmão espera hoje para o futuro? E depois eu pedi para o irmão deixar ali para os nossos irmãos que estão nos assistindo, os nossos colaboradores, também aqueles que admiram a ordem maçônica, os inscritos no canal, também no TikTok, a definição que o irmão tem de maçonaria. Eu peguei nessa transição, né? Era voltado exclusivamente para a instrução. A cabeça voltada para a instrução. Aprendendo, batendo na tecla e não aprende. Mesmo, tipo, foram um ano e pouco como aprendiz. Você voltar de novo, tem que estudar tudo de novo. É muita coisa, é muito conhecimento. É um estudo contínuo, né? É muito conhecimento. Não acaba, cada hora você vai observando. E não é só estudar. É estudar e colocar em prática. Exatamente. Se eu for pegar para colocar em prática, eu tô aprendendo ainda, tô na fase da divisão do dia, das 24 horas. Tô lá na régua. Peraí, só de colocar aquilo dali em prática já muda a vida. E não é simples, é um desafio. E é diário. Aí volta pra loja depois de 15 dias. Você fala, beleza, você tá até estudando um caderno lá, mas é 1 ou 2% você consegue evoluir. E ótimo que evoluiu 1 ou 2%, porque já é grandioso da evolução, de se tornar, de se lapidando justo e perfeito, para que seja justo para ambas as partes. São esses ensinos, a forma de trato, a forma de lidar. Então, para mim, foi riquíssimo, é riquíssimo nesse ponto, né? Até o do meu adormecimento na época foi por uma questão de saúde. Okay. Eu já tinha problemas antes, né? Para mim era muito desafiador não estar de forma adequada na ordem. Falei, Entendi. Vou me adormecer, vou me cuidar,
para que eu consiga estar inteiro no processo. Entendi. Porque ficar balançado Sim, não, claro. não é condizente. A vivência do que eu estou aprendendo na ordem e com comportamentos errôneos no dia a dia. Fala, Exato. peraí, eu Realmente, verdade. carrego o nome da maçonaria. Não é tão simples, no dia a dia. Então, a minha preocupação é no dia a dia. Então, fui me tratar, me cuidar, acabei depois saindo fiquei 2 anos fora deu total quase 2 anos fora do Brasil. Fui para Dubai, morar um tempo lá, depois para Portugal. E aí, nesse retorno, que aí ajustou as coisas, consegui me tratar, cabeça boa, no lugar, mas as práticas, os ensinos, eles não saem, né? E aí, nesse retorno agora da maçonaria, é o que eu vejo, não só da maçonaria, como um movimento que está na sociedade. Tanto como psicólogo, como ser humano. As pessoas estão buscando lugar para vivenciar a verdade. E encontrar um ambiente que as pessoas queiram se desenvolver, evoluir, mas não através de crenças, se esconder em crenças religiosas, mas realmente praticar, sem ter vínculo mérito. Porque uma coisa é você buscar a religião para projeção para as pessoas te verem. Outra coisa é você lá na portas fechadas, lá na maçonaria, dentro da loja, ninguém vê o que você faz. Você treina lá, ninguém vê o que você tá fazendo, você tem que praticar fora, no dia a dia. Então isso é rico. É isso mesmo. Eu não tô fazendo por status para as pessoas me verem, até porque não é fechado. Ninguém vê os ensinos. Agora, no dia a dia, estão acompanhando, estão observando, estão vendo as práticas. E quem é maçom conhece a prática do outro maçom. E a gente sabe que está sendo observado, está sendo analisado, os tratos, tudo, os combinados. Trato simples de marcar no horário, tem que chegar no horário. Falo, eu não posso ficar me atrasando porque, peraí, sou maçom. Não dá. Eu tenho que. Marquei uma palavra, eu tenho que honrar com o compromisso. E são princípios. Então, para mim, eu acho riquíssimo, porque além de carregar uma ordem desse tamanho, do meu processo evolutivo, né? Eu tenho a consciência que eu, como ser humano, eu vou me lapidando. É uma jornada fácil? Não é. É desafiador. Isso é para a vida e pode colocar mais vidas aí de passagem na Terra para conseguir alcançar esse estágio de êxito. Porque, como você disse, não tem essa... É a busca pela lapidação. Não pela perfeição, mas chega, não de uma vida, provavelmente. Mas chega, vamos lá, vamos trabalhando, vamos desenvolvendo. Mais próximo possível. Mais próximo possível, mas não é simples, mas é riquíssimo. E a minha visão para a maçonaria hoje é desse chacoalhar. Muitos vão sair fora, porque não estão dando conta da verdade, sustentar a verdade. E os que realmente têm, tirando o ego, vaidade e apenas os interesses, quem permanecer vai permanecer para a evolução. Então, fica até sugerido, se você é uma pessoa problemática, não quer melhorar, só quer bagunça, beber cachaça e gandaiar, fique longe da maçonaria. Perfeito. Bem longe. Perfeito, meu irmão. Meu irmão, antes de você nos passar a sua definição de maçonaria, né, vamos responder as perguntas aqui dos nossos inscritos no canal e também no TikTok. E peço licença ao nosso irmão Wellington, agradecer ao patrocínio do nosso podcast de hoje, do nosso Maçonscast, Tenda Medieval. Um abraço fraterno ao nosso prezado Tadeu Alves, que acreditou aqui no nosso, não só nesse projeto do Maçonscast, mas também da M7 TV. Então, você entrando na tendamedieval.com.br, você tem acesso a produtos de qualidade do mundo geek, produtos que vão remeter aí a séries, filmes, jogos, também bebidas temáticas. Então você encontra tudo e mais um pouco aqui no Brasil. Lidera aqui as vendas no Brasil, a Tenda Medieval, nesse, vamos dizer assim, nesse nicho de mercado. E também, que interessante, com muito carinho, o Tadeu Alves, juntamente com a sua equipe, colocou um campo para a maçonaria, para nós maçons, onde tem uma aba onde você vai procurar Templários Maçonaria e você vai achar ali, você vai ter acesso a todos os produtos maçons, espadas maçônicas, adagas, também decorações, mimos. Então, é um respeito, né, que a Tenda Medieval tem, e não só com a ordem, mas também com todos os seus clientes. Nós temos aqui os enviados pela Tenda Medieval, nós temos aqui a espada dupla, né, que é abridor de cartas também, temos a adaga maçônica, tem a promoção, você vai achar no link da descrição do nosso hidromel, tem o seco suave no link da descrição
você vai ter acesso a descontos exclusivos. Não esqueça de utilizar o cupom MCAST, você vai ter um desconto sensacional. E também há uma promoção não só no Merlian, que é o vinho com canela, e também com o hidromel. Imagine um sabor incomparável. Um dia eu vou trazer aqui no estúdio para todos aqui experimentarem. Então, no link da descrição você vai ter acesso, porque são as últimas unidades dessas bebidas, tá? Não só também como o hidromel, mas também como o Merlian. Então, fique atento e clique aí no link da descrição. Tendamedieval.com.br, patrocinadora e parceira oficial da M7 TV e do Maçonscast. Continuando, meu irmão, então vamos aqui responder as perguntas que nós temos enviadas aqui, separadas pela nossa produção, para respondermos aqui com muito carinho e muito respeito. Antes de tudo, quero agradecer a todos os inscritos no TikTok, aos novos inscritos, aos comentários que vocês colocaram aqui nos nossos vídeos. O nosso muito obrigado pelo respeito, pelo carinho e também pelo desejo fraterno ali de ter respostas, né? Tirando ali a questão do folclore, respostas realmente cabíveis, com responsabilidade, com desejo sincero de saber um pouco mais sobre a nossa ordem maçônica. Então, eu agradeço a todos vocês aqui do TikTok e peço que vocês se inscrevam também no nosso canal. Agora imagina ter o número de inscritos, né? O número de seguidores no TikTok, e temos também no nosso canal do YouTube, que é justamente o Maçonscast, o podcast da maçonaria. Então você que gosta do nosso trabalho, que nos acompanha aí no TikTok, também se inscreva no nosso canal do YouTube, @maçonscast, vai estar @maconscast. Se inscreva no canal, curta nossos vídeos. Todos esses cortes que vocês veem aqui no TikTok, vocês podem ver o podcast inteiro nesse nosso canal. O nosso muito obrigado, que o grande arquiteto do universo abençoe a todos. Continuando, vamos lá, nós pegamos aqui alguns comentários, tá? Do nosso canal do TikTok. O Revilo33 colocou: eu entrei na maçonaria também para fazer amigos, não tenho nenhum. Sim, a maçonaria você pode também entrar para fazer amigos, ter um network, ter um social também, tá? Você pode conhecer novas pessoas de diversos perfis, não é isso, irmão? Muito bom. De diversas áreas, com diversos pensamentos, com experiências de vida. Então, você pode também encontrar na ordem. E pessoas dedicadas ao companheirismo, hein? A realmente ser uma família. São excelentes pessoas para caminhar junto. Excelentes pessoas. Perfeito, então você está no lugar certo. Rodrigo Freitas colocou: eu não bebo nem fumo. Posso ser ou não? Como nós falamos, até tem um dito, né, que eu não vou me aprofundar muito para não dar muito pano para manga. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu até falei daquela questão do maçom entrar, e tem muito essa pergunta: poxa, posso continuar bebendo? Posso continuar fumando? Posso continuar indo no churrasco? Posso continuar indo no meu show de rock, no meu pagode? Você pode fazer o que você achar melhor, tá? Desde que não haja escândalos e nem haja excessos. Como o nosso irmão Wellington aqui disse, nós já falamos também em alguns episódios anteriores, nós representamos uma ordem. Sim. Não somos perfeitos, mas levamos o nome, representamos uma ordem, tá? Então nós temos que ter aquela moderação. Então quer dizer que eu posso fazer, desde que seja com cuidado, desde que eu não me envolva em escândalos, nem que tenha nenhum tipo de excesso. Então pode ser. Agora, se você não bebe nem fuma, sim. Né? Talvez ele tenha colocado isso por ter ouvido a história do charuto, do uísque, enfim. Tá? Então não entra nesse segmento, digamos assim. Não tem necessidade, né, de ter que beber e fumar para exatamente. a iniciação. Para o pessoal achar que está na iniciação. Tem que beber para entrar na maçonaria? Não, né? Pode ficar tranquilo quanto a isso, tá? O AS colocou: um pobre pode entrar? Como nós falamos, tá? Vamos voltar aos 3 requisitos. Os 3 requisitos primordiais. Primeiro, crer no ser superior, independente de religião. Maçonaria não é religião, é uma filosofia de vida, mas tem que crer no ser superior. Segundo, tem que ter um trabalho. Você tem que ter um ofício que vai garantir o seu sustento da sua família, que a maçonaria tem taxas. Então você tem gastos com a maçonaria. Quais são esses gastos? Mensalidade, a iniciação, ajuda aos necessitados. Então isso não pode comprometer a sua renda familiar. Não quer dizer que você tem que ser rico. E muitos confundem, né, irmão? Às vezes o candidato entrou na ordem, se tornou irmão, ele já tinha a sua vida. Porque parece que a gente começou a viver, a trabalhar depois que entrou na maçonaria. Então todas as suas conquistas são suas conquistas. Não é que você entrou na maçonaria que você vai ficar rico ou algo do tipo, tá? Então você tem que ser um trabalhador. Você tem que fazer ali, vamos dizer assim, uma reflexão se você realmente pode arcar com os custos, que não é nada também ostensivo, né? E por isso que a cunhada tem que estar envolvida. Vai dizer, olha, sim ou não para entrada na ordem, tá? Então, pode entrar, você tem que ter condições de manter ali os gastos da ordem e também
isso não pode influenciar na família, tá? Então não tem essa questão de falar que um pobre não pode entrar, que só rico que entra. É mais um folclore, tá? Sim. A gente vai esmiuçar mais esse assunto no nosso próximo episódio. O Azeviche colocou: sempre quis ser maçom, mas minha família é cristã, falavam muito mal, mas nunca tirou o meu desejo. Mesmo processo que eu passei. Nosso irmão acabou respondendo a pergunta durante o podcast, tá? Infelizmente tem essa questão de crença, aí seria isso? Sim, Uma de crença, né? Uma crença. crença religiosa que acaba influenciando psicologicamente, seria isso? E tem que ter consciência do seguinte: o processo da maçonaria não vai interromper o seu processo religioso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você vai conseguir continuar tendo suas práticas religiosas, como cristão, como budista, evangélico, o que você quiser, dentro da maçonaria. Então, não é que você vai trocar. Não sou evangélico cristão mais, agora eu sou maçom. Não é isso. Então, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, você consegue conciliar e até de forma mais inteligente, sendo maçom, cristão com mais ética, com mais compromisso, com mais entendimento, né? É até mais favorável para a pessoa. Perfeito, irmão. Agradeço aí a forma que o irmão colocou. O William Nuflacker colocou: procure uma loja regular e justa, não em blá 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 da net. Bom, questão de loja regular, nós já falamos em alguns episódios anteriores, né? Esse assunto é bem batido. Mas já falamos da questão da regularidade e reconhecimento, tá? Eu entendi o que ele quis dizer, mas não que seja um blá blá blá, né? Nós trabalhamos aqui para mostrar e desmistificar a ordem, né? Então, mais respeito aqui à sua opinião. Vamos às duas últimas que nós coletamos aqui. Nós vamos procurar selecionar, né? Não podemos responder todos os comentários devido ao nosso tempo também. Nós temos que dedicar também aos nossos entrevistados, aos nossos nobres irmãos que vêm também. Mas vamos procurar responder os comentários que vocês colocam, tá? O Haras Jomar coloca: não preciso entrar na maçonaria para me lapidar. O conhecimento está em todos os lugares, mas você tem que querer. Bom, o que eu entendi aqui cara, sim, existem várias filosofias de vida, existem várias entidades, organizações, tá? Quem entrar na maçonaria porque tem esse desejo de entrar, Sim. tá bom? E o conhecimento realmente está em todos os lugares, mas tem que querer, você tem que correr atrás, principalmente na maçonaria. Sim. É isso? Muito. O irmão bem disse aqui da questão dos estudos, né? O usuário, eu vou ler tudo aqui, usuário 315-388-499-29. Então a maçonaria é igual uma igreja de qualquer religião. A igreja paga o dízimo na maçonaria. Ou melhor, vou reformular a pergunta. Então a maçonaria é igual uma igreja de qualquer religião. Na igreja eu pago o dízimo, na maçonaria eu pago a loja. Usuário 315, não vou ler tudo novamente. Não, na verdade, não tem nada a ver, tá? Não tem nenhuma ligação. Da questão da igreja do dízimo, ela tem um segmento, tá? Não vamos entrar aqui se o dízimo é bíblico ou não, né? Tem outro canal para falar sobre isso. Mas na maçonaria a gente não paga um dízimo, a gente paga uma mensalidade para os custos da nossa loja maçônica. Bem provável que essa pessoa tenha problemas de prosperidade. Para ter essa pergunta, O irmão é psicólogo, bem hein? provável que prosperidade está baixíssima. Qualquer coisa, procura na descrição, a gente vai deixar o contato do nosso irmão aqui. Então não tem nada a ver. Maçonaria, nós somos membros da maçonaria, uma associação. Então essa associação ela se mantém através das contribuições. Então se o membro dessa ordem não contribui, nós não conseguimos fazer a alocação dos templos, ou reformar os templos, ou fazer obras assistenciais, como nós falamos, ajudar os irmãos. Então tudo vem da colaboração, tá? Dessa mensalidade, na verdade, dessa contribuição como membro. Então não é um dízimo, não tem uma questão religiosa, tá? Essa questão de dízimo dá pano para a manga, Sim. dá aqui 2 ou 3 podcasts, porque vai entrar naquela questão, é bíblico, não é? Mas é um assunto para outro canal. Depois eu falo para Mas vocês novidades. Tá né? muito ligado com crença, né? Exato. Provavelmente é querer receber sem ofertar nada, sem entregar nada, né? É o me dá, me dá, me dá. Então tem que tomar cuidado com esse pensamento para não virar um mendigo de conhecimento, né? Não querer contribuir nada Muito bem e colocado. querer receber tudo Que é não o que mais bate, tem, né? Que é o que mais tem, né? Porque agrega ali o conhecimento ao valor. Mas eu tenho que pagar para ter o conhecimento? Aí na verdade é uma confusão de crenças, não é isso? É bem de escassez, porque qualquer ensino, conhecimento, faculdade, universidade, curso, isso é dinâmica de vida. Você vai no mercado, não tem nada de graça. Isso é dinâmica de prosperidade, dinâmica de fluidez de energia. Então, não seria diferente você adquirir bens em um local e não querer contribuir, até mesmo se seja igreja, templo religioso, maçonaria. Lugar que você recebe e você não contribui com nada, tem coisa errada. Não querer contribuir com nada, tem coisa errada.
E tem duas vertentes, né, irmão? É aquilo, ó, poxa, eu vou ter acesso ao conhecimento, mas tem que pagar uma mensalidade? Ah, então não presta. E ao mesmo tempo, tem ali o reflexo, né? Ah, mas peraí, eu vou ficar rico? Vou ficar milionário? Vou ter um conhecimento que vai mudar a minha vida? Eu vou pagar o que os Illuminati me colocarem, né? Um contrafluxo, um paradoxo, né, meu irmão? Sim. Não sei a expressão correta, mas enfim. Agradeço a todos que mandaram aqui as suas perguntas. Não deu para ler todos os comentários, tá? Mas vamos tentar filtrar para os próximos episódios. Agradecer a presença do nosso irmão Wellington. Meu irmão, muito obrigado. Que Deus que do universo te abençoe. Bem-vindo de volta. Se precisar desse irmão aqui, fica à disposição. Gostaria que o irmão deixasse sua definição de maçonaria e também um recado a todos os irmãos que nos assistem, todos os colaboradores e admiradores da ordem. Eu agradeço pelo convite. O que eu acredito e vejo da ordem é a seriedade. Se o ser humano está na busca de evolução, se desenvolver, crescer e disposto a se lapidar ego, vaidade, orgulho, ganância, é bem-vindo. Agora, do contrário, é mais fácil permanecer como está na luz da ignorância. Se quiser vir para a luz mesmo, se quiser vir para a questão do conhecimento, seja bem-vindo à ordem para contribuir com o processo evolutivo, o nosso processo da humanidade. Caso contrário, permaneça como está, onde está, para que pelo menos não atrapalhe a nossa jornada. Então, fico muito feliz de poder fazer parte dessa ordem. Tenho aí esse meu trabalho até para avaliar as pessoas que querem entrar. Saiba se você tem um desejo de entrar. Eu vou estar fazendo o processo seu de avaliação, também dando uma sondada para ver se você vai trazer benefícios à nossa ordem ou se você vai trazer malefícios. Então, você vai ser sempre observado e analisado. Como eu também sou observado e analisado em meus atos e em minhas atitudes. Então, desejo àqueles que querem contribuir para a evolução de si e da humanidade sejam bem-vindos à ordem e agradeço essa oportunidade de estar aqui nesse Maçonscast. Obrigado, meu irmão. Até a próxima. Fica o convite para que o irmão retorne em breve. Obrigado. A todos vocês que nos acompanharam até o momento, nosso muito obrigado. Que o Deus Arquiteto do Universo abençoe a todos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, isso nos ajuda bastante. Acionar o sininho de notificações e também compartilhar o vídeo, se fizer sentido para você e para a pessoa a qual você está compartilhando. Até o nosso próximo episódio do Maçonscast, aqui da M7 TV.